Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na nossa Ângelos TV. E hoje não a partir da nossa Paulos Livraria em Fátima, mas a partir da Feira do Livro em Lisboa. Este grande evento e o maior evento cultural livreiro que acontece no nosso país, onde muitas editoras aqui estão presentes para apresentar não só as suas novidades e também as várias iniciativas literárias e editoriais que têm. Com a Paulos Editora não pode ser diferente, estamos nos dois stands, stand A59 e A61, e deixo-lhe o convite, de facto, para nos poder visitar, se ainda vier a tempo disso. Queremos lhe levar até si tudo o que de melhor o mundo editorial livreiro publica sobre a fé, sobre a espiritualidade, especialmente obras da Paulos Editora. E como de costume, temos um convidado connosco para nos ajudar a conhecer um pouco melhor a sua história e aquilo que publicou com a Paulos. Então teremos connosco no nosso programa o Dr. Luís Paulino Pereira, que publicou com a Paulos Editora um livro intitulado Para que Tenham Vida. Um livro que desde já tem suscitado bastante interesse pelas temáticas e pela forma como ele aborda e como vive a medicina. Estou certo que não vai querer perder esta conversa já a seguir. Bem-vindos mais uma vez e, como prometido, temos connosco o Dr. Luís Paulino Pereira, é lisboeta, é médico especialista em Medicina Geral e Familiar, atualmente é médico de família na Unidade de Saúde da Ajuda, médico na Galp e no Hospital de Jesus, em Lisboa. Recentemente, a Paulos Editora publicou uma obra de sua autoria com o título Para que Tenham Vida, que é uma recolha de 40 textos publicados no Jornal Sol, para poder celebrar os seus 40 anos de exercício médico. Dr. Luís Paulino, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu é que agradeço. Como surgiu esta iniciativa de começar a escrever artigos de opinião, textos sobre saúde no Jornal Sol? Olhe, isto resulta de um convite do Jornal Sol, com base na minha experiência de tantos anos, que eu aproveitei para dedicar a todos os doentes e para ajudar os doentes a pensarem e para estarmos todos envolvidos nesta problemática da saúde, uma vez que este problema diz respeito a todos e todos nós temos a obrigação de lutar e defender este Serviço Nacional de Saúde. E então, eu, aceitando o convite que a Paulos me fez e que muito me honra, resolvi contribuir, dar o meu modesto contributo para ajudar alguém e fico satisfeito se conseguir. E, de facto, o intuito da Paulos foi aquele de poder levar os seus textos a um público mais vasto, porque nós sabemos que os textos no Jornal Sol abrangem um grande público, mas depois é pena que estes textos não fiquem fixados num livro para poderem cumprir uma missão maior, porque, na verdade, o Dr. Luís Paulino vive a saúde, a medicina, como uma missão maior. E a minha pergunta é, como lhe surgiu e quando lhe surgiu este gosto pela medicina? Bom, este gosto já vem desde criança. Tinha o meu pai que era médico, cresci naquele ambiente familiar de ver como é que eram os médicos antigamente. Um médico antigamente não tem nada a ver com o médico de agora, e eu cresci nesse ambiente. O meu pai médico, o meu sogro, mais tarde, já estava em medicina, e também médico, noutra estrutura, na medicina familiar. O meu pai era cirurgião. De qualquer maneira, como vivia em Setúbal, tinha uma atuação mais abrangente e eu cresci naquele ambiente. No ambiente de o médico de bata branca, o médico que se deslocava à casa do doente, o médico que sabia ouvir o doente, que punha a mão em cima da mão do doente, que estava disponível para o doente, que nada tem a ver com os médicos de hoje. E isso fez crescer em mim o gosto pela medicina, e que eu tenho procurado desenvolver de acordo com os princípios que eu aprendi e não de acordo com as orientações que a medicina parece que agora está a querer seguir. E porquê é que os médicos hoje já não conseguem ter esse cuidado, essa atenção, essa proximidade dos doentes? Os médicos hoje estão sujeitos a um outro tipo de pressão. Estão a ser avaliados permanentemente por máquinas, por indicadores. A pessoa não... que eu disse ainda há pouco no lançamento do livro, os médicos hoje vivem debaixo de um colete de forças. Não podem de maneira nenhuma fazer aquilo que querem, porque estão a ser controlados.
completamente. Como nós estamos em frente a umas câmaras, tudo aquilo que se diz está a ser gravado. Os médicos, tudo aquilo que fazem está a ser contabilizado a nível de computadores, a nível de indicadores, e depois vem aí uma avaliação positiva ou negativa. Os doentes passaram para segundo plano. Os doentes, como eu disse no sábado passado, os doentes com nome deram lugar aos doentes com número. Eu acho que isto é péssimo. Não me conformo, não me identifico com esta estrutura, com estas orientações, mas é aquilo que temos. E é claro que o testemunho que eu procuro passar aos colegas mais novos, obviamente, que tem a ver com aquilo que eu aprendi e não com aquilo que hoje em dia se faz. Mário Crespo, no prefácio que assina nesta sua obra Para que Tenha Vida, diz que ainda me surpreendo com a sua, do Dr. Luís Paulino Pereira, a sua inesgotável capacidade de entrega ao discreto ministério de ajudar quem está próximo. Assume a medicina como uma missão? Completamente. Completamente. A medicina é uma missão, a medicina é um sacerdócio, praticamente. Eu tenho no meu gabinete de trabalho, em exposição, um poema que me foi dedicado por um padre que foi meu professor, infelizmente recentemente desaparecido, Padre António Crespim, em que dizia precisamente isso, o que era ser médico. Vários doentes, quando entram ali, veem aquele poema e ficam encantados com aquilo. Talvez até por me identificarem com aquilo que lá está. O médico é um sacerdócio, tem que fazer da medicina um sacerdócio. A missão é precisamente essa, é uma entrega total ao próximo. É isso que o faz, por exemplo, fez ter participado no Jornal das 9, quando era conduzido por Mário Crespo. Precisamente. É isso que o fez assinar um livro publicado pela Paulus contra a eutanásia do professor Luciano Israel. Precisamente. E várias conferências também esclarecendo o que está em causa no que diz respeito à questão da eutanásia. A questão da eutanásia, para mim, surpreende-me, não com aquilo que os políticos decidirem a nível do Parlamento, mas a nível da minha classe. Porque um médico, por definição, está sempre, incondicionalmente, ao serviço da vida. Em todos os textos, encontrará em todos eles, quer eu escreva sobre a família, sobre os idosos, sobre os jovens, ou sobre a saúde propriamente dita, há um denominador comum, a defesa da vida. Os médicos estão e estarão sempre ao serviço da vida. Portanto, para mim, os meus doentes sabem perfeitamente, todos, que contarão sempre comigo, desde que se esteja ao serviço da vida. Não contam comigo nem para interrupções de gravidez, nem para, muito menos, para colaborar ou para dar algumas orientações no sentido da eutanásia. E eu gostava que isto ficasse bem claro. Eutanásia não é acabar com o sofrimento. Eutanásia é acabar com a vida. Portanto, se um médico está ao serviço da vida, não vai agora lutar contra aquilo pela qual se entrega, que é a vida. No lançamento do seu livro, houve uma grande manifestação por parte de muitas pessoas e, sobretudo, muitos pacientes seus. Aliás, tivemos uma celebração eucarística presidida pelo Sr. Cardeal Patriarca para dar graças a Deus, com uma ação de graças pelos 40 anos de conclusão do curso e de início de atividade médica. Muitos fiéis que lá estavam eram muitos pacientes, muitos amigos, familiares inclusive, e depois na ação de lançamento também, o auditório onde ele foi feito, com capacidade para mais de 300 pessoas, não foi suficiente para 400. todas as pessoas, mais de 400 pessoas. Então, neste sentido, viu-se e se encheu-nos de muito agrado o carinho com que as pessoas se dirigem ao Dr. Luís Paulino e, sobretudo, um carinho de alguém que sentem familiar, de alguém que os ajuda no dia-a-dia. Esta função e esta missão de médico é construída no dia-a-dia e onde vai buscar inspiração para tudo isso? Bem, isso já nasce connosco. Isto é, são dotes que as pessoas têm. Eu, por exemplo, acho que tenho dotes para ser médico. Talvez não tivesse dotes para ser engenheiro ou para ser advogado ou arquiteto ou outra profissão qualquer, com todo o respeito. Agora, já nasce connosco. Um indivíduo não pode querer ser à força um jogador de futebol. Tem que ter qualidades natas, tem que ter, tem que ter condições para isso. Condições que já nascem com a própria pessoa. Em relação a isso que me disse, eu penso que, ainda ontem me disseram, o senhor está de parabéns. Não. Quem está de parabéns é a Paulus, quem está de parabéns é o Sol. Eu também evidentemente, vou
participo nesses parabéns, mas isto foi uma ação conjunta, foi uma aposta que foi ganha, como lhe disse na altura. E a avaliar pelas pessoas que estiveram, que me foi dito que cerca de 700 pessoas estiveram, fora aquelas que não puderam ir por qualquer motivo, isto significa que a conclusão principal que eu tiro é que é uma manifestação de carinho, sem dúvida, mas é o reconhecimento por parte dos doentes de um trabalho que foi feito com eles, que demorou bastante tempo. A segunda conclusão que eu tiro é que tenho a obrigação e tenho uma enorme responsabilidade para fazer mais e, se possível, fazer melhor. O arquiteto José António Saraiva, que assina o pórtico do seu livro, ele também é jornalista e empenhado no Semanário Sol, diz que o Dr. Luís Paulino revela um lado humano que se revolta contra a desumanidade em que a medicina se tornou. Pergunto-lhe de onde vêm estes problemas e como é que a medicina se tornou tão desumanizante? Bem, isso tem a ver com, já em parte, já lhe respondi há pouco à sua pergunta, a este controle orçamental, a vários problemas, a falta de pessoal, a falta de uma reestruturação de um Serviço Nacional de Saúde. Quem está, os poucos que estão a trabalhar, têm que fazer o trabalho dos outros. Portanto, basicamente eu diria, falta de pessoal e uma ausência total, um deixa-andar no Serviço Nacional de Saúde, chegámos a esta triste conclusão. Os hospitais estão a arrebentar pelas costuras, os centros de saúde estão a arrebentar pelas costuras e, ao fim e ao cabo, nós não estamos a fazer o nosso trabalho como devia ser. Repare, a missão major, a missão por excelência de um centro de saúde é a prevenção. É nós lutarmos e trabalharmos junto dos doentes para evitar doenças que nós temos a obrigação de prevenir. E isto cada vez se faz menos. Porquê? Porque não há tempo para isso. O médico de família, se me permite a expressão, deixa de ser um médico de família e está transformado num bombeiro voluntário. Passa a vida a apagar fogos. Nos hospitais, a mesma coisa. Não há pessoal suficiente. Os médicos dos hospitais, os enfermeiros dos hospitais, os administrativos são cada vez menos e passamos no jogo do empurra. Atira-se tudo para os centros de saúde, os centros de saúde empurram para os hospitais, os doentes às vezes são bola de ping-pong e andamos nisto. É triste, mas isto tem que ser feito uma atualização, uma reestruturação do Serviço Nacional de Saúde com todas as pessoas a assumirem as suas responsabilidades. Porque, se me permite, acho que isto é importante o que vou dizer. Em minha opinião, o Serviço Nacional de Saúde está assente em 3 pilares. Na legislação, nos funcionários, médicos, enfermeiros ou administrativos, e nos utilizadores. E é fundamental que cada um assuma as suas responsabilidades. A legislação tem que ser adequada aos tempos que estamos a viver. Os funcionários, em vez de andarem no jogo do empurra, têm que dar as mãos, não podem estar de costas viradas uns para os outros. Tem que haver mais solidariedade. Finalmente, os utilizadores, que são os doentes, têm que perceber que não têm só direitos, têm também deveres. Não se pode fazer dos centros de saúde, dos hospitais, uma pedincha. Eu vim aqui pedir isto não é nenhum peditório. As pessoas têm que ver que têm direitos e têm deveres. E só com uma ação conjunta de todos, só com todas estas pessoas no mesmo barco, é que nós podemos defender este Serviço Nacional de Saúde e fazer mais e fazer melhor. Portanto, por aí passa, de facto, o futuro da medicina familiar. Completamente, da medicina familiar, da medicina hospitalar e da parte da saúde pública, porque isto é um problema transversal que a todos diz respeito. De facto, denuncia num dos seus textos que continuem a apostar em números e esqueçam-se dos doentes. Denuncia num dos seus textos. Exatamente. Os doentes estão a passar para segundo plano. Ainda ontem, isto sou eu que digo, mas eu sou um velho, porque estou a poucos anos da reforma, mas ainda ontem uma colega mais nova, destas que estão a iniciar, me dizia que, com muita tristeza, vê precisamente isso, que os doentes estão a passar para segundo plano. Isto é péssimo. Dito por um colega novo. Há muita gente nova que está desmoralizada. Isto é muito preocupante. Uma coisa sou eu a dizer isso. Outra coisa são os colegas mais novos que chegam a essa conclusão, que são o futuro, ao fim e ao cabo. Na apresentação do seu livro, disse a um certo momento que temos que valorizar os médicos que temos em Portugal.
quando muitas das vezes a tendência é que pensar que só lá fora, só no estrangeiro, é que se encontram bons médicos. E precisamente no dia da apresentação houve uma das suas pacientes que me veio testemunhar isso mesmo. Ela não teve tempo de ir recolher o autógrafo, porque eram centenas de pessoas à espera, e ela dizia-me que ela testemunha isso mesmo, que um filho que vivia nos Estados Unidos da América estava com graves problemas, que os médicos não conseguiam resolver o problema. Ele veio a Portugal, foi visto pelo Dr. Luís Paulino e no espaço de uma semana ele começou a melhorar. Isto continua a ser uma realidade do nosso país e que não incentiva também para que se valorize os médicos em Portugal? Pois, não é por acaso que eu vou fazer a doação dos direitos de autor ao IPO. Não é por acaso. Porquê? Porque é fundamental. Repare que eu cresci, quando o meu pai era médico, eu cresci naquele meio em que uma pessoa com uma doença grave, uma doença incurável, estava fatalmente condenada a ir à América. E mesmo assim os recursos não eram muitos. Depois, mais tarde, apareceram outros países, depois apareceu a Inglaterra, a França já foi mais recente e não havia outra alternativa. Nós cá em Portugal pouco ou nada podíamos fazer. Essa ideia está completamente ultrapassada. A nossa medicina está ao nível das melhores, os protocolos que se utilizam nos Estados Unidos ou que se utilizam no Canadá ou na Alemanha são os que se utilizam cá em Portugal. E vem um médico com 40 anos de experiência dizer às pessoas que acabem de vez com essa ideia. Não é preciso ir lá fora. Temos que confiar e apostar naquilo que é nosso, naquilo que temos e naquilo que é bom no nosso país. Neste caso, o IPO merece o nosso respeito, a nossa confiança, a nossa consideração e daí eu oferecer a esta instituição todos os direitos de autor e a parte que me couber neste projeto. O título do seu livro é Para que Tenham Vida, parafraseando Jesus Cristo. Que lugar ocupa a fé na sua vida? Ocupa um lugar fundamental e um lugar primeiro. Eu sou um médico, mas sou um médico que tem fé, que vai pautando toda a sua atividade à luz da fé. E tenho transmitido isso aos doentes. Os doentes apercebem-se disso perfeitamente. E às vezes, é curioso, até me têm dito isto. Até me têm dito, ainda bem que me toca nesse assunto, que os doentes dizem, Sr. Doutor, já que o Sr. Doutor me deu estes medicamentos e tudo, eu queria lhe pedir mais uma coisa. E eu, mas do que será? Sr. Doutor, reze por mim. Reze por mim, eu acho que isto é muito bonito. E eu digo, rezo com certeza. Mas Deus ouve-nos a todos, portanto não é só a mim pelo facto de ser médico. Temos que confiar no Pai. É médico, mas é também poeta. Eu tenho a honra de ter lido já várias poesias suas e duas delas deram origem a dois cânticos religiosos musicados, compostos pelo Padre António Cartageno, um dos maiores compositores de música sacra contemporâneos e ainda vivos, com Maria e Francisco. Esse gosto pela poesia, de onde lhe vem também? Isso é que eu não lhe sou capaz de explicar porque não tenho ninguém na família. Agora, na música tenho, o meu tio-avô fez o primeiro Ave de Fátima, que era o Monsenhor Sabino Paulino Pereira. Não sei, isso não lhe consigo explicar de onde é que isso vem. Isso foi natural. Às vezes há coisas naturais. Isso não se importa. A inconfidência, se me permite a inconfidência... Toda a confidência. Eu ontem falava com Dom José Traquina e dizia-lhe precisamente isso. Foi uma das pessoas que esteve aqui em Lisboa. E disse-lhe, sabe que marcou-me muito a minha ida à Santarém na sua tomada de posse. Gostei imenso daquilo que disse. Estou aqui para servir. Porque estabeleci, como viu, aquele paralelismo entre... aquilo que ele disse espontaneamente em Santarém, na sua tomada de posse, ao fim e ao cabo, este ponto em comum na minha vida profissional, porque ao fim de 40 anos, ao longo dos 40 anos, muitas foram as pessoas a quem eu servi. E disse-lhe isto, olha, isso marcou-me muito. Eu gostava de fazer qualquer coisa consigo. E ele disse, vamos embora, faça a letra, eu vou fazer a música, venha ter comigo. Portanto, está previsto que lá mais para diante possa haver novidades. Já estamos curiosos, Nesse sentido. Muito bem. O seu livro, encerra-se com um texto dedicado à irmã Celina. A irmã Celina foi prioresa do Carmelo de Santa Teresa em Coimbra, onde residiu durante vários anos a irmã Lúcia. Porquê uma crónica dedicada à irmã Celina?
A irmã Celina foi uma pessoa importantíssima na minha vida. Foi, para mim, um exemplo, foi uma referência, foi um marco por circunstâncias várias. Como eu disse na apresentação do livro, uma das coisas que ela me disse e que eu penso que é fundamental e que tenho partilhado com os doentes é esta coisa tão bonita, esta necessidade da pessoa ter que fazer silêncio nas nossas vidas. Há muito ruído à nossa volta. É preciso fazer silêncio para ouvir o fundamental. Eu tenho dito isto aos doentes, principalmente quando os doentes me perguntam quem é aquela santa que está em fotografia lá no armário que tenho no Centro de Saúde. A irmã Celina foi uma pessoa que, além do mais, dizia outra coisa muito bonita. Gostava de pôr muito perfume em tudo o que fazia. E o artigo que eu dediquei a ela, o título é precisamente este. Irmã Celina, o perfume de uma vida. O perfume significa fazer as coisas o melhor possível, com um cheiro agradável, em sentido figurado, obviamente. E é isso que é fundamental nós fazermos. E eu aprendi muito com ela, foi uma referência e é uma pessoa que, para mim, está no céu, é uma referência. Dr. Luís Paulino, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu é que agradeço. Assim convido a ler, a adquirir o livro Para que Tenham Vida, do Dr. Luís Paulino, não só porque nos ajuda a compreender o nosso lugar enquanto utentes da saúde, mas também o que podemos pedir aos médicos de hoje e o que devemos exigir dos nossos políticos. E para além disso, ao adquirir este livro, está a contribuir para o IPO. O IPO, que sabemos, o Instituto Português de Oncologia, que trata todos os problemas e a investigação ajuda-nos a encontrar soluções para os problemas ligados ao cancro. Um livro que vale a pena a partir deste testemunho que escutamos. Até já. Chegou o momento de trazer até si algumas novidades editoriais da Paulus ou algumas sugestões de leitura, porque parece-me que algumas sugestões são sempre úteis, são como bons conselhos que nós podemos receber. E a primeira delas, apesar do mês de maio, o mês por tradição mariana, ter passado, esta obra é uma obra que ao longo de todo o ano pode ser uma belíssima companhia para nós. É uma obra que, além de ter pensamentos dos Papas acerca de Fátima, mas não só os Papas, também alguns reitores do santuário, traz consigo belíssimas aguarelas pintadas por Rosa Amaral para este livro CD e um CD com vários cânticos dedicados a Nossa Senhora, de vários compositores portugueses, mas com os arranjos, todos os arranjos do Padre António Cartageno de Beja. Padre António Cartageno, que já nos habituou, e com vários eventos e com várias obras editadas na Paulus, habituou-nos a esta sonoridade tão bela e que nos ajuda a rezar e que nos ajuda a contemplar e levar o nosso espírito. Então encontra neste livro Com Maria, livro com CD, com Maria, que nos ajuda a ter Maria como companhia ao longo de todo o nosso ano. Segunda proposta é para os mais novos, para os mais pequenos, e sobre um tema muito atual. Chama-se Os Meus Irmãos Refugiados, Amigos do Outro Lado do Mundo, escrito por Teresa Amial, uma autora que tem já vários livros publicados na Paulus, e com ilustrações de Pedro Rocha e Melo. E pela importância deste tema, este livro tem uma introdução de António Guterres, que é o secretário das Nações Unidas, e prefácio do nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Um livro ilustrado que conta a história de uma menina, Miriam, que sofreu o problema na própria pele e na própria família da questão dos refugiados. E ao mesmo tempo que narra esta obra os sentimentos desta pequenina, mas também o que a família teve que viver, o que teve que passar diante de um drama tão grande como aquele que os refugiados vivem nos nossos dias. E esta obra é fundamental para os mais pequenos, mas também para os mais crescidos, que ao contarem esta história, ao lerem esta história aos mais pequenos, ajudam os mais pequenos a colocarem-se na pele de todas aquelas crianças e famílias que têm que se refugiar por causa dos problemas de guerra e de perseguição no seu próprio país. Então fica aqui um conselho: se tem dificuldade em falar, em explicar aos seus filhos o que é que acontece e qual é o problema dos refugiados que tantas vezes passam nas nossas notícias, tem aqui uma boa sugestão de leitura.
E porque estamos no mês de junho, mês dos Santos Populares, não podia não aconselhar-vos um livro sobre aquele que é certamente o santo de maior devoção em toda a Igreja e no mundo inteiro. Santo António de Lisboa, Vida de Santo António de Lisboa, escrito pelo padre Aloísio Tomás Gonçalves e com prefácio de Henrique Raposo. Esta obra integra a nossa coleção Clássicos da Espiritualidade da Literatura Portuguesa e esta vida de Santo António não é mais uma vida de Santo António. Eu podia até mesmo dizer é a verdadeira obra biográfica sobre Santo António, porque o padre Aloísio procurou ir às fontes franciscanas e recuperar as fontes do que nós conhecemos sobre a vida de Santo António, não o apresentando simplesmente como um santo milagreiro ou aquele a quem pedimos a intercessão quando perdemos alguma coisa, ou até mesmo o santo casamenteiro, mas recuperando a vida de Santo António a partir da sua espiritualidade, da sua pregação, a partir da sua própria vida, que foi uma vida de procura de Cristo e de entrega total a Cristo. Então encontramos nesta biografia, nesta vida de Santo António, elementos históricos, elementos biográficos que nos ajudam a conhecer melhor este santo de quem temos uma devoção muito grande e que é muito próximo de nós, afinal, de Santo António de Lisboa, chamado o santo no mundo inteiro, e é rara a igreja que não tenha um altar que lhe é dedicado. Então, durante este mês dos Santos Populares, convido também a ler a vida de Santo António. Desejo que lhe tenham agradado alguma destas propostas e que possa aconselhá-la também a outros colegas, a outros amigos. Queridos amigos, Livros com Fé chegou ao fim deste programa, mas prometemos voltar na próxima semana para lhe trazer mais novidades, para lhe trazer mais uma conversa com um dos nossos autores, e na próxima semana estará connosco Teresa Amial, que publicou recentemente com a Paulus Editora mais uma obra sobre os refugiados, uma história ilustrada para crianças, e estou certo que na próxima semana vai querer acompanhar-nos nesta conversa. Até lá, desejo que nos possa visitar numa das nossas livrarias Paulus, em Lisboa, em Fátima, no Fundão, em Ponta Delgada ou em Benguela, se está em Angola, ou até mesmo visitar o nosso portal paulus.pt, onde encontra todas as nossas novidades, a nossa agenda de eventos e muitas outras sugestões de leitura. Foi uma alegria ter estado consigo a partir daqui da Feira do Livro de Lisboa. Desejo-lhe uma boa semana, uma semana abençoada e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.